sou Mariana Erra, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, e eu sou missionária da Missão Zero em parceria com a NMS, Sociedade Missionária Norueguesa, a serviço da Igreja Protestante Unida da França. Então eu moro em Lyon há 3 anos e meio e eu fui enviada para cá junto com o meu marido para começar um trabalho, um projeto, uma missão direcionado aos estudantes universitários e jovens profissionais até 40 anos. Então esse trabalho que nós plantamos aqui desenvolve ou promove atividades para integrar esses jovens na vida das comunidades protestantes de Lyon, e também é um trabalho evangelístico. Então muitas pessoas alcançadas pelo nosso trabalho não vêm de contexto cristão, mas são alcançadas pelo evangelho através do que a gente promove. Bom, na época, já fazem alguns anos, foi primeiramente um chamado, né? Eu senti que Deus estava me chamando para uma missão, que eu não sabia onde nem quando, mas o primeiro chamado era de eu me preparar um pouco melhor, de conseguir ter novos conhecimentos, de ter um pouco mais de conhecimento teológico. E então a FATEV sempre foi minha primeira opção, desde o início, quando eu comecei a pensar onde que eu iria estudar teologia ou onde que eu iria me preparar, a FATEV foi esse primeiro lugar que eu pensei, principalmente por causa da proposta, né, que era uma proposta de que você continuaria tendo uma vida integrada na realidade humana, né? Você trabalharia durante o dia e à noite teriam as aulas, e também o foco mais missionário, porque sempre eu entendi que o meu chamado era missionário. Se bem que eu não consigo ver muita diferença entre o chamado pastoral e missionário, mas é claro que na prática tem algumas pequenas diferenças. Mas na época foi isso que me fez chamar a atenção e ir para a FATEV. Com relação ao trabalho que eu desenvolvo hoje e também com o trabalho que eu já desenvolvi, inclusive em ministério no Brasil, eu vejo que a FATEV ela nos prepara para todo tipo de contexto e também, principalmente, ela nos prepara a nos adaptar aos novos contextos, né? Então, aqui na França, por exemplo, nós trabalhamos muito com outras igrejas cristãs, igreja católica, anglicana, ortodoxa. Tem um trabalho muito forte ecumênico que é voltado para a missão, realmente evangelização, anúncio do evangelho no mundo e principalmente aqui na cidade de Lyon. A FATEV me preparou justamente, não sei se ainda continua no currículo, mas quando eu estudei na FATEV nós tínhamos que fazer 40 horas de estágio de observação, conhecendo outras igrejas. Isso me preparou a principalmente a derrubar muros e preconceitos que talvez eu teria com relação a outras denominações, a realmente observar aquilo que nós temos em comum e não aquilo que nos separa. Enfim, de uma certa forma isso me preparou para cá. Além do mais, eu acho que a FATEV nos prepara a observar o contexto e a partir desse contexto, a partir do que é a necessidade desse contexto, traduzir o evangelho de uma forma clara e comunicável para aquele contexto. Então isso a gente vive todos os dias aqui no nosso ministério em Lyon, de justamente tentar fazer com que esse evangelho de Jesus seja traduzido de uma forma não só para o francês, mas também para várias culturas com as quais a gente está envolvido aqui, não só franceses, mas pessoas do mundo inteiro. É justamente dessa observação do contexto e tentar entender como que as pessoas veem o mundo e a partir disso comunicar o evangelho de uma forma simples, clara e que seja compreendido por essas pessoas. A FATEV ela não é só uma formação acadêmica e teológica, eu acho que ela nos ensina para a vida. O crescimento pessoal que eu tive durante o tempo de estudo na FATEV, também com relação a muitas amizades, a relação que a gente tem com os professores, a relação que a gente tem com a vida. Eu acho que a FATEV ela tem uma formação não só de acadêmico, mas também
pessoal, também de caráter e também na nossa formação como cristãos em si. Ela nos ajuda, eu acho que todo o curso é pensado de uma forma a nos ajudar a nos encontrar como indivíduos, como futuros missionários ou pastores ou líderes, mas também de a gente se encontrar como pessoa, como cristão e tentar entender essa relação que nós temos com Cristo. O que eu diria para alguém que está pensando em estudar na FATEV ou que está em dúvida? Vá. Eu acho que é o primeiro passo para a vida, mesmo que você não tenha certeza de nada. Eu não tinha certeza de nada, eu tinha certeza de um chamado, e eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós. Mesmo que a gente não saiba onde a gente vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu nunca imaginei que eu estaria na França hoje e que eu teria aprendido uma nova língua ou outras línguas, ou que eu teria me lançado nesse desafio de deixar tudo no Brasil, ficar longe da família. Mas hoje eu vejo que essa era a vontade de Deus e esse talvez era o chamado dele desde o início, e hoje mesmo, diante de todas essas coisas que podem parecer um desafio, se tornaram oportunidades, e Deus nos capacita a cada dia, aqui no ministério e em tudo que a gente faz. Então, se você hesita, vá, dê esse passo de coragem, talvez, de fé, e permita que Deus fale com você através das aulas e através de tudo que você vai vivenciar nos anos na FATEV.